Olá, vamos dar início a mais uma aula que tem como tema, em tempos de pandemia, dignidade e harmonia. Iremos falar hoje um pouco sobre o Dia do Trabalhador, sobre música, sobre arte, sobre interpretação textual, sobre linguagem poética, tudo dentro de um caldeirão. Iremos verificar a importância da linguagem não verbal e observar como essa data ela se torna tão importante dentro de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Diante da pandemia, diante desse momento de luta, desse momento de guerra, podemos assim falar, desse momento em que temos enfrentado tantas dificuldades. E eu quero trazer para vocês todas essas temáticas dentro de uma contextualização histórica e dentro da arte também, por assim dizer. Vamos caminhar um pouquinho sobre a história. O Dia do Trabalhador, ele nasceu de luta, né? De luta de povo, da luta do homem por seus direitos. Iniciou lá em Chicago. Eu quero fazer inclusive uma ressalva que eu falei na minha live que isso foi em Nova York, mas não foi em Nova York, foi em Chicago. Em 1886, manifestações onde trabalhadores reivindicavam pela diminuição de 13 horas de trabalho, pela redução dessa jornada de 13 horas de trabalho para 8 horas de trabalho, por melhorias de trabalho. Se instaurou greve geral nos Estados Unidos e aí começou conflitos estadunidenses, conhecida como a Revolta de Haymarket, né? E aí, por conta dessas lutas, o dia 1º de maio ficou reconhecido pelas lutas sindicais. E aí em Paris, né, por conta justamente dessas manifestações em Chicago, em 1º de maio em Paris foi programada justamente uma homenagem por conta dessa luta que aconteceu em Chicago, né? E aí por isso que muitos países hoje comemoram 1º de maio como Dia do Trabalhador. É um dia em que a gente deveria, além de ter o feriado e ficar nas nossas casas, nós deveríamos pensar o que esse dia ele simboliza, né? Ele simboliza conquistas, ele simboliza, vamos dizer, uma quebra, entre aspas, da escravidão, porque as pessoas trabalhavam muitas horas sem parar, né? Hoje ainda acontece muito isso em trabalhos, vamos dizer, mal remunerados, não é? Mas a gente sabe que pela Constituição o trabalhador ele deveria trabalhar apenas 8 horas diárias, certo? E aí é lei, está na nossa Constituição. Isso foi adquirido por meio de muita luta, certo? E aí aqui no Brasil, falei um pouco sobre isso na nossa live, em 1925, através de um decreto pelo então presidente Arthur Bernardes, nós começamos também a comemorar esse dia 1º de maio, e a criação da CLT pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943, que foi também mais uma conquista para os trabalhadores. E outras conquistas que fomos galgando através dos anos e dos anos e dos anos. Sabemos que ainda temos muito o que conquistar, ainda tem muitos trabalhadores informais que precisam trabalhar muito mais horas para poder ganhar o pão de cada dia, por assim dizer, que precisamos continuar lutando, porque não podemos retroceder. E para isso, vamos trabalhar um pouquinho a letra da canção,
Um homem também chora. Vou colocar aí na nossa tela a letra e a gente vai comentar um pouco, mas antes eu gostaria de ler com vocês. Ler mesmo, ler e sentir o que essa letra pode trazer pra gente. É uma canção de Gonzaguinha e ela vai dizer assim: um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de abraço da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os tornem refeitos. É triste ver meu homem, guerreiro, menino, com a barra do seu tempo por sobre seus ombros. Eu vejo que ele berra, a dor que tem no peito, pois ama e ama. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. E a estrofe se repete na canção: não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Verdade, né? Eu vou parar aqui porque a letra acaba aí, ele continua cantando e repetindo a canção. Eu gostaria que a gente de comentar algumas coisas na letra dessa canção. Se começarmos a observar na primeira estrofe, ele vai criticar um pouco do que a sociedade faz com o homem. Ele coloca que o homem também chora, porque o homem ele é criado numa sociedade patriarcal na qual ele não pode demonstrar sentimentos. O homem precisa ser aquele durão, aquele que traz o alimento para casa, aquele que não pode demonstrar fraquezas, aquele que não pode demonstrar dores, aquele que sai para trabalhar e que volta com toda a garra e traz o alimento para sua família. Mas o escritor da canção, Gonzaguinha, coloca que o homem, ele também tem sentimentos, ele também pode chorar. E aí ele é como se ele estivesse conversando com uma menina simples, menina morena. O homem também chora, menina morena. Alguém que ele tivesse ali uma possível intimidade, né? Também deseja colo, palavras amenas. Porque as pessoas precisam ser tão duras com o homem? Por que todos precisam ser tão ríspidos? Porque a criação para com o homem, você é macho, você não pode chorar, não é? É mais ou menos sobre isso que Gonzaguinha ele quis trazer, falar, né? E aí a segunda estrofe ele continua, né? Precisa de carinho, de ternura, de abraço, da própria candura. Aí, guerreiros são pessoas tão fortes e tão frágeis. Por quê? Uma pessoa que vai para a guerra, ela é forte, mas ela também pode demonstrar fraqueza. Guerreiros são meninos do fundo do peito. Todos nós carregamos a criança, né? Precisa de um descanso, precisa de um remanso. E aí eu vou trazer essa parte para o Dia do Trabalhador. Todos nós saímos de nossas casas, acordamos e saímos para trabalhar, mas todos nós merecemos um descanso, porque senão a gente não aguenta. A gente precisa de descanso, de remanso, de parar, de curtir a família, de ter o tempo para o outro, para nós mesmos, senão a gente enlouquece, não é? E aí, precisam de um sono que os torne refeitos. A gente sabe que na época da escravidão, os escravos não podiam se refazer. Eles não podiam ter esse tempo. Os escravos eram vistos apenas como mão que servia. Apenas. Eles não eram vistos como gente. Eles não tinham direito de descanso. Muitos morriam de tanto trabalhar,
não é? E a gente sabe que no Dia do Trabalhador foi conquistado, né, esse descanso. E a gente não pode perder isso, gente, né? Aí, ó, é triste ver meu homem, guerreiro menino, com a barra do seu tempo, ou seja, tempo aqui, cansado, né, por seus ombros, de tanta luta, de tanta, né? Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, de tanta luta, de tanta dor, né, de tanto, né? A dor que tem no peito, pois ama e ama, que a gente sofre porque a gente precisa daquilo, né? E aí um homem se humilha, se castra nos seus sonhos, ou seja, a gente se humilha e a gente perde tudo que sonhou, né? Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. Só se vive para ele, para o trabalho, porque sem ele a gente é como se não há sobrevivência sem o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Daí a gente já tira tudo, né? O homem sem trabalho, ele não vive. Ele se morre, ou seja, ele não se mata, né? Aqui, em toda a sua estrutura. E aí não dá para ser feliz, não dá para ser feliz e não dá para ser feliz. É isso que a música trouxe, essa reflexão que eu quero deixar para você. E aí a música ela vai repetir as estrofes, mas é a mesma letra. E o que eu gostaria de comentar, e mais para frente a gente vai ver outro tipo de texto, é que hoje muitos, eu falei na live, eu quero repetir aqui, muitos estão tendo o direito de poder estar fazendo a sua quarentena, né? O seu isolamento social, não é nem quarentena, o seu isolamento social estando em casa. Outros não estão tendo esse privilégio, estão precisando sair, serviços essenciais, né? Outros precisam porque precisam ganhar o pão mesmo de cada dia. E aí eu coloquei para a doutora Lívia, né, que falava sobre os números de contágio, né, do coronavírus, e números crescentes. Hoje, mais uma vez, né, na data de hoje, 7/5/2020, 600 pessoas morrem pela Covid-19. E a gente se pergunta pela necessidade de muitos saírem e outros por falta de informação, não é? E como que a gente... E aí esse se morre, se mata está acontecendo, gente. Tem acontecido. Que trabalho é esse? Digno, indigno? Que dignidade é essa que eu coloco no início da nossa aula, né? Que tem como um tema, em tempos de pandemia, dignidade em harmonia. Agora é a pergunta que eu faço: temos uma dignidade realmente em harmonia? Ou não temos? Essa pergunta que eu quero fazer para vocês. E agora, para a gente seguir mais um pouco, eu vou trazer 2 obras de arte, né? Obras de arte que eu falo agora nas artes plásticas, né? Porque a música também não deixa de ser uma obra de arte. 2 telas, textos não verbais, ok? Vimos uma música, texto verbal, e agora a gente vai ver um texto não verbal, uma pintura de Cândido Portinari, de 1934, chamada Lavrador de Café. A gente tem aí, tá aqui na tela para vocês, o lavrador de café. Quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem. Ele tem suas extremidades bem grandes, não é? Os pés, as mãos, segurando uma enxada. A gente tem aí o cenário, não é? E que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Mas eu quero focar primeiro, porque quando vocês virem esse tipo de obra em provas de Enem, que vocês vão ver, ou provas de vestibulares, ou qualquer outro tipo de prova que vocês forem fazer, vocês vão se deparar com obras de arte
para que vocês possam interpretá-las. E aí, o que é que a gente vai observar? Primeiro, eu observei ali que o tema, né, ou a referência, o tema não, a referência ali embaixo, Lavrador de Café, 1934, Cândido Portinari. Brevemente, em 1934, estávamos vivendo o modernismo no Brasil. E aí, o que é que eu posso entender dessa obra? Nele a gente tem um trabalhador negro, né, típico das fazendas de café do século XX, certo? Com enxada na mão, ok, plantações ao fundo. Na pintura o modelo aparece com os braços e pés maiores, certo? Do que o resto do corpo, que demonstra a aproximação de Portinari com o expressionismo. Expressionismo que mostrava, é uma tendência que vai mostrar as expressões, né? Essa deformação da figura, um traço muito marcante desse pintor, de Portinari. Legal que vocês leiam sobre Portinari, certo? Representava essa necessidade de mostrar e de valorizar esse trabalhador brasileiro, ao mesmo tempo de demonstrar essa figura dramática, comovente do negro, certo? Marcado pelo sofrimento duro do trabalho nas fazendas. Ou seja, essas mãos maiores, esses pés maiores, o negro nesse olhar vazio, né, pro horizonte, tudo isso tem um porquê, gente. Tudo tem um porquê, certo? E aí, a gente falou sobre o personagem, né? O negro, figura do trabalhador, ele honesto, sim, que serve a um fazendeiro, a alguém maior que está acima dele, mas que está, de certa forma, o esmagando, certo? E que ele, de certa forma, faz as coisas rodarem, certo? Mas vamos lá. No cantinho, a gente tem uma árvore cortada. Vejam que interessante. Símbolo já do desmatamento. Já começa naquela época a extinção da fauna e flora brasileira, o qual Portinari sempre foi admirador, dando inclusive mais espaços nas suas obras, certo? E aí, ao fundo a gente vê já os pés de café, com os montes de grão também ao fundo, né? O que já demonstra, né, a superprodução da época, ou seja, o trabalhador que já está ali superproduzindo, ok? E o lavrador, de certa forma, ele está com esse olhar para esse horizonte, para essa superprodução, certo? A exploração deste trabalhador para essa superprodução, certo? Além também disso demonstrar o desmatamento, né? Essa devastação da flora, né? Porque você vê que já tá, essa imagem do café, ela tá lá longe, então você vê que já tem um canto ali meio que vazio, né? Então a flora ela já foi meio que desmatada aqui, né? Outra figura que não fica despercebida é esse trem que cruza, né? Ou seja, porque o café ele era transportado ali pelo trem, né? E aí isso reforça a valorização do trabalhador rural, que sustenta não somente o país, como o mundo por meio da exportação já presente na época, porque a exportação do café já era presente nessa época. Tudo isso dentro da obra de Portinari. Veja como esse trabalhador negro, explorado, super explorado, já sustenta a base econômica do país. Na live eu fiz uma pergunta: quem guarda os portões da fábrica? Na letra da canção de Renato Russo. São os trabalhadores. Quem guarda esses portões são os trabalhadores. Quem sustenta os portões do país são os trabalhadores. Quem sustentava os portões do país na época do café, da exploração do café, vamos dizer assim, eram aqueles trabalhadores. E Portinari faz isso, coloca muito bem isso dentro da sua obra. Veja como é legal essa leitura dessa obra, O Lavrador de Café. Certo? Espero que vocês tenham entendido.
e tenham gostado da explicação também. Vamos para mais uma. Muito conhecida, inclusive, essa obra de Tarsila do Amaral, chamada Os Operários. Muitíssimo interessante, muito estudada, muito comentada, muito replicada. E eu vou acabar minha aula com ela hoje. Mas antes de acabar com ela hoje, a gente vai fazer alguns comentários e eu vou deixar uma releitura para vocês também. Mas vamos fazer alguns comentários sobre ela. Ela tem como título Os Operários. Se você olhar para cada rostinho desse, você vai ver que eles são diferentes, muito diferentes. Quando a gente olha para essas diferenças nos rostos deles, nós vemos que a diferença nas nacionalidades, a questão da imigração já presente dentro do nosso país, porque esse quadro ele já representa o avanço da industrialização dentro do nosso país, mais precisamente em São Paulo, não é? E aí a feição dos trabalhadores diferenciada já conota essa questão da imigração, né? De pessoas vindas de muitos países para cá. Mas também é legal a gente notar esse semblante desesperançoso, cansado, essa fábrica atrás deles, né? Que demonstra talvez essas horas de trabalho consecutivas que eles precisavam dar ali dentro dessa fábrica, né? Ou dessas fábricas. E essa representação também deles estarem lado a lado, sem contato, que eles não se olham, eles estão todos para frente. Para frente, para frente, para frente. É como se eles não tivessem como é que eu posso dizer? Relacionamentos entre si. Isso é muito interessante, gente. Eu fui uma vez a São Paulo e eu achei muito interessante quando eu fui dar uma volta lá no metrô. E no metrô é assim, de um lado a gente desce e do outro o povo sobe, né? Então você tem que ser bem desenrolado, né? Vai para lá e o povo desce. E parece um monte de robozinho, porque a gente nem se olha. Todo mundo é bem rápido, o povo correndo, anda correndo, a gente não se olha, parece um bocado de máquina. Todo mundo correndo desesperado, porque parece que o tempo não vai dar tempo de fazer nada. Como eu estava de férias, eu fiquei observando tudo aquilo ali acontecendo. Eu olhei para meu esposo e disse assim: João, meu filho, o negócio é diferente aqui, né? Porque eu tô acostumada com o calor humano, né? Com conversar, parar numa esquina e conversar, e parar num médico e conversar com aquele desconhecido, falar sobre o dia, falar sobre o atraso. E lá a gente não viu isso, né? Pelo menos não naquele metrô. Pelo contrário, vimos as pessoas correndo contra o tempo. E aí essa imagem de Tarsila me lembrou muito isso. As pessoas todas de frente, como se elas mesmas fossem máquinas, né? Elas estão ali condicionadas apenas para o trabalho. Elas não se relacionam, né? São 51 rostos sobrepostos, todos sem corpos, só rostos, formando uma pirâmide, não é? E aí essa pirâmide ela é formada justamente para que a fábrica seja vista ali atrás, né? Tarsila faz isso para que aquela fábrica seja exibida, certo? E aí é muito interessante esse formato crescente, né, dessa pirâmide permite que a paisagem de fundo e seja mostrada, essa série de chaminés da fábrica seja mostrada, e a gente vê a fumaça poluindo o meio ambiente. E eu me lembro justamente da canção de Renato Russo, novamente, Fábrica, né? Para quem nunca ouviu, tá aí minha sugestão, certo? E aí, gente, existem muitas leituras para essa obra de Tarsila do Amaral, mas a ideia é que vocês aprofundem, que vocês façam a leitura de vocês, porque a arte ela é aberta, né? Num contexto geral, a leitura é essa, mas cada um de vocês tem a liberdade de ler as obras e tirar delas o melhor possível. E aí eu quero deixar para vocês uma releitura da obra. A releitura da obra Operários, que tem circulado aí na internet. Essa imagem que eu vou colocar para vocês agora,
que são esses operários, todos de máscara. Só que eu quero que vocês observem cada um deles, bem direitinho, minuciosamente. Quem puder, pause a tela. E aí eu não vou analisar com vocês. Essa vai ser uma das atividades de vocês para a próxima semana. E eu quero que vocês justamente façam o que eu fiz com vocês nas outras obras. Que vocês contextualizem e façam a interpretação dessa imagem. O que é que vocês tiram dessa imagem? Que interpretação essa imagem, que interpretação vocês dão a essa imagem? Mediante a situação que nós vivemos, mediante a primeira leitura da obra principal, Os Operários, que a gente já fez anteriormente, de Tarsila do Amaral, porque essa é uma releitura, e essa leitura agora, nova, né? Operários com a Máscara. Mas sejam analistas, prestem bem atenção em cada rostinho e façam essa representação. O que essas máscaras elas realmente significam no rosto de cada um desses operários? O que esses semblantes com essas máscaras eles estão dizendo? E eu não vou falar mais, tá bom? Eu não vou falar mais para eu não me alongar e não dar a resposta a vocês. Eu quero que vocês me respondam isso. Vocês analisem toda a nossa conversa da live que eu fiz com a doutora Lívia, certo? Ontem, no dia 6/5, da aula de hoje, certo? E que vocês possam fazer análise dessa obra junto com tudo que eu falei nessa aula hoje, certo? E aí, para acabar essa aula de hoje, eu gostaria de deixar, como eu sempre deixo para vocês, um trecho, apenas uma frase, um verso de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz assim: tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Com duas mãos nós trabalhamos, com duas mãos nós criamos, com duas mãos nós escrevemos, talvez uma nova história, talvez um novo verso. Quem sabe com duas mãos nós consigamos transformar o mundo que nos rodeia. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula.